Se você tem a sua Bíblia nesta noite, abra no Evangelho de João, capítulo 16, o Evangelho de João, capítulo 16. Nesta noite, nós vamos ler alguns versículos conhecidos. João 16, lendo o versículo 8 a 11. E nesta noite, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Eu não sei que foi por acidente, que o pastor Guiri falou do Espírito Santo na música, porque vamos falar do Espírito Santo na palavra também. E olha, não há nada mais importante em nossa vida do que a obra do Espírito Santo. Alguém diga amém. Precisamos da obra do Espírito Santo. Sem a ajuda, sem a obra do Espírito Santo trabalhando dentro de nós, não podemos ser como Jesus. Não podemos fazer nada por Deus, a não ser pelo poder e pela obra do Espírito Santo. As igrejas são só igrejas sem o Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo ele se envolve, transforma todas as coisas. Nas minhas viagens para Honduras e no México, durante os anos, alguns termos em espanhol que eu aprendi, que é: o Espírito está aqui, quer dizer, o Espírito Santo está presente. E eu o sinto aqui nesta noite. João 16, versículo 8, se você chegou lá, diga amém. E quando, Jesus dizendo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E por alguns minutos nesta noite, no tempo que nós temos, eu quero ministrar sobre algo, pregando, ensinando, sobre um assunto que é tão importante, especialmente no tempo que estamos vivendo hoje, na igreja. E eu apresento esse assunto na forma de uma pergunta, e é a seguinte: será que o Espírito Santo pode convencer os crentes do pecado? Será que o Espírito Santo convence os crentes de pecado? No dia que você vivemos agora, o que está acontecendo nos últimos 10, 15 anos ou algo assim, tem havido um mover da graça de Deus e tem espalhado e tem afetado todo o aspecto da igreja. E existem aspectos do mover que são bons. E existem aspectos que são errados. E quando eu falo sobre o movimento da graça, o mover da graça, ou o mover da graça moderna, quando eu uso moderno, a palavra moderna, eu não quero dizer que isto em si mesmo é ruim. Eu só quero dizer que o evento corrente, a ênfase da graça que está na igreja, existe algo que é bom e algo que é ruim. E quando eu digo é o seguinte: quando um pregador se levanta atrás de um púlpito, ou quando uma pessoa diz para outra pessoa, um crente, que está vivendo debaixo da lei, que não é pela fé na nossa atuação que o Espírito Santo trabalha e nos dá vitória, mas é pela fé no que Jesus fez no Calvário. É assim que a graça de Deus funciona, e é assim que o Espírito Santo funciona, e é assim que nós temos vitória contra o pecado. Olha, não importa quem está dizendo, se isto foi dito para o cristão, isto vai libertar o crente. E a razão é porque isto é a verdade. Não é a verdade porque alguns ministros disseram, mas é a verdade porque esta é a Bíblia. Esta é a palavra de Deus. Então, hoje, nos últimos 10, 15 anos, eu estou usando um pensamento aqui, um tempo geral, existem pregadores de todas as denominações, de todos os aspectos da igreja. Existem pregadores que estão pregando a graça e a lei em relação à santificação, que nunca falaram disto antes em suas vidas. E existem pregadores que estão nesse movimento, que estão se conectando com a graça de Deus, Espírito Santo, com a cruz. E para isso eu digo glória a Deus.
Mas também, neste movimento, existe um erro, alguns erros. E um dos erros que está sendo pregado por alguns, eu não quero mencionar o nome de ninguém, não quero falar mal de todos que pregam a graça, sabe? Porque nós aqui pregamos e ensinamos a graça. Isto... obrigado, viu, Lauren? Eu disse, nós pregamos a graça de Deus. A graça de Deus não é uma palavra ruim. Oi. Nós pregamos a graça de Deus. E nós pregamos que a graça de Deus trabalha através da fé no que Jesus fez no Calvário. Glória a Deus por isso. E quando o crente recebe isto, olha, ele nasceu de novo. Isto é o meu testemunho. Parece que eu fui nascido de novo. Foi uma renovação da minha mente, da lei para a graça. É isso que foi, da lei para a graça. E existem muitos que estão pregando esta verdade hoje, mas eu acho talvez mais. Olha, eu não sei com certeza, mas existem mais que estão pregando isto do que já teve muito tempo atrás, desde o princípio da igreja. Em relação à santificação, existe um erro que alguns estão pregando e ensinando, que é o seguinte: que o Espírito Santo não convence o crente do pecado. Não sei se você já ouviu isso antes. Talvez você ouviu nós pregando aqui, mencionando aqui, pregando contra isto. Mas olha, uma coisa é dizer que é errado, mas outra coisa é ir das Escrituras e olhar para as Escrituras e ver aonde está errado. E só porque isto é um erro, são obras, né? Sempre foi assim. Um pregador ou um mestre vai pegar uma Escritura, tira do contexto, e aí depois daquilo, ele interpreta outras Escrituras da mesma maneira, fora do contexto. E aí aquele pregador vai se desviar pouco a pouco, ele faz declarações, e o povo vai receber essas declarações do pregador como se fossem a palavra de Deus. É assim que o erro entra e se espalha na igreja. Mas eu quero olhar aqui para este assunto hoje. Será que o Espírito Santo convence o crente do pecado? E se tivermos tempo para falar de condenação e convicção do Espírito Santo. Vamos orar. Pai, viemos diante de Ti nesta noite, em nome de Jesus, e eu te agradeço, Senhor. O Teu Espírito Santo está em nós e habita em todo filho de Deus. Somos agradecidos por isso, pelo Teu Espírito Santo. E eu lhe peço, Senhor, agora pela ajuda do Santo Espírito, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, eu preciso da sua ajuda. E eu peço uma clareza de pensamento e fala, e a unção do Teu Espírito Santo descansando sobre nós aqui nesta noite, para nos dar entendimento, revelação e conhecimento da Tua palavra, e dizemos tudo em nome de Jesus. Amém e amém. O Espírito Santo convence o crente do pecado. Alguns dizem que o Espírito Santo não convence do pecado, que o Espírito Santo somente, a única obra que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua, no Filho de Deus, ele somente convence ou nos convence do que nós temos em Cristo, as coisas boas. E ele nunca nos convence do pecado, e eles dizem que porque nós fomos justificados. E eles dizem que Romanos 8, versículo 1, né? Paulo falou, pois não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eles usam este versículo, Romanos 8, 1, como um versículo para tentar suportar que o Espírito Santo ele nunca lida com o pecado na nossa vida depois que fomos justificados. Que eu e você, como filhos de Deus, nem temos que pensar nisto. Só pense nos benefícios da cruz, ou pense nas coisas boas. E se o Espírito Santo, ele nunca vai te convencer de nenhum pecado na sua vida, porque Deus nem vê o pecado na sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite, que isto não é verdade. Isto não é a verdade. E a razão por que não é porque é biblicamente errado.
E eu quero olhar para isso nesta noite. Vamos ler João 16, João capítulo 16, versículo 8 até 11. Jesus diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E está sendo dito por alguns que creem que o Espírito Santo não convence do pecado, que Jesus aqui neste versículo estava falando somente do mundo não salvo, que o Espírito Santo somente convence os não salvos do pecado, da justiça e do juízo. E eles interpretam a palavra mundo aqui e falam somente dos não salvos. Eu quero dizer isso em primeiro lugar, que esta palavra mundo, em João 16, versículo 8, não está limitado somente aos incrédulos. O Espírito Santo definitivamente convence os incrédulos do pecado. Amém? Mas o Espírito Santo também convence os crentes do pecado. E na verdade, uma das obras principais do Espírito Santo em nossas vidas é remover o pecado. E isto em si mesmo não é algo negativo, isto é algo grandioso. Não é fácil. O grande médico, Jesus, o poder do Espírito Santo, tem que fazer uma cirurgia espiritual. Mas eu tenho que te falar uma coisa: o Espírito Santo, ele quer arrancar o pecado que está em nossas vidas. Nós não podemos dizer que isso foi engano, ou um fracasso, ou um problema, ou um desafio nessa área. Podemos usar esses termos, não há nada de errado, né? No contexto errado, certo? Mas o que temos que entender é que se nós temos um problema, uma situação, um desafio, olha, é pecado, é desobediência contra Deus. E Deus vê isto como pecado nas nossas vidas como filhos de Deus. Então, quando Jesus usa a palavra mundo aqui, ele não estava limitando aos não salvos. Ele convence o mundo. Ele vai convencer os pecadores, os incrédulos do pecado, mas também convence os crentes do pecado. E graças a Deus, isso é algo bom. Sabe, em João 6,8, eu vou te dar muitos versículos aqui. Desculpa a minha voz que eu estou meio rouco. Mas quando Jesus usou essa palavra aqui, reprovados, olha, ele vai convencer o mundo do pecado. O King James fala que essa palavra é reprovar. Se você tiver outra tradução palavra por palavra, talvez seja traduzido como a palavra convencer. Convencer, convicção. E é uma tradução melhor para a palavra aqui, porque a palavra grego alenko, e quer dizer, é um termo judicial, que quer dizer convencer, converter, expor o erro, mostrar que está errado, convencer ou convencer aquele de algo. Esta palavra alenko, reprovar, convencer, trazer convicção, reprovar, expor o que está errado, ou convencer você de algo. Pode ser, a maioria das vezes, aquilo que é errado, mas pode ser aquilo que está certo. Convencer. E é um termo judicial, mas não está limitado no Novo Testamento, não está limitado somente às cortes do tribunal. Mas se você olhar para outros versículos aqui que vamos ver em um minuto, é um termo que pode ser usado em relação a amigos e amigos, uma amizade, ou um filho e um pai, ou pode ser usado no relacionamento de um pai, do Deus com um filho. E vamos olhar para alguns versículos que trazem isto, mas a palavra alenko, ou convicção, é usada 17 vezes no Novo Testamento, e vamos olhar algumas delas. A primeira é Efésios capítulo 5, versículos 11 e 13. Eu dei as escrituras, você pode ver na tela, eu vou passar rapidinho. Então você pode abrir ou você pode ver na tela também. Paulo fala assim, Efésios 5, 11 e 13. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Está vendo aí? Mas antes condenai-as. E no versículo 13, mas todas estas coisas
se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Mas Paulo disse aqui, falando no contexto de nós como cristãos, ele está dizendo no versículo 11, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. E esta palavra alenco é a mesma palavra de reprovar em João 16, versículo 8. Então, como filho de Deus, nós temos que condenar, ou expor, ou trazer à luz aquilo que é trevas no mundo. Nós somos chamados para fazer isto. Olha, entenda, nós somos chamados para expor, para provar que está errado, se é trevas, se é umas trevas espirituais. Então você, como filho de Deus, é chamado por Deus para alencoe, para reprovar, convencer, condenar. Nós temos esse chamado. Em 2 Timóteo 4, versículo 2, outro versículo. Diz assim, Paulo diz para Timóteo, um versículo poderoso, que pregues a palavra. Isso é bom. Instes a tempo e fora de tempo. E olha o que ele fala aqui, ó. Reguardas, e olha lá a palavra de novo alenco. Reguardas, quer dizer convença. Exponha o que está errado, a mesma palavra que Jesus usou em João 16, versículo 8. Falando do Espírito Santo. Para os ministros ele está dizendo, pregue a palavra, esteja pronto a tempo e a fora de tempo. E o que temos que fazer? Temos que reguardar, repreender, exortar com toda a longanimidade e doutrina. Olha só, nós vemos em Efésios capítulo 5, que todos os crentes na verdade são chamados para expor as obras das trevas. Como errado. Que estão nas trevas e não são luz. Somos chamados para fazer isso. E 2 Timóteo 4, versículo 2, os pregadores, os 5 ministérios, são chamados para provar, reguardar, repreender o que está errado. Olha, para pregar convicção. Olha, somos chamados para fazer isso, para expor o que está errado. É o que a palavra guardar, a mesma palavra que João 16 tem aqui no versículo 8. Em Hebreus 12, versículo 5. Hebreus 12, 5. Paulo, ou o escritor de Hebreus, diz o seguinte: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, olha, isto é Deus, o relacionamento de Deus conosco. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando for por ele repreendido por Deus ou dele. E esta palavra repreendido é a palavra alenco de novo, a mesma palavra no grego, como João 16, versículo 8. Então, será que o Espírito Santo nos convence do pecado? Sim, ele convence. Alguns dizem que o Espírito Santo não convence o crente do pecado. Ele disse, não há nenhum versículo que diz isto. Não há nenhum versículo que diz que o Espírito Santo, uma escritura diz que ele vai convencer o mundo. Eles dizem, os não salvos. Mas não há nenhum versículo bíblico que diz que o Espírito Santo convence os crentes do pecado. Bem, aqui no versículo que acabamos de ler, ele chamou os crentes para fazer isso. Ele está chamando os 5 dons ministeriais. E me escute nesta noite. Se o Espírito Santo não convence os crentes do pecado, por que ele falou para os 5 dons ministeriais fazerem? Expor as coisas que estão erradas. A razão é porque o Espírito Santo convence. E ele expõe o pecado em nossas vidas. E eu tive esse pensamento. A única razão por que o Espírito Santo expõe o pecado em nossas vidas é para remover. Olha, ele não coloca a luz, o dedo santo dele, ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo
A obra dele em nós é uma obra santa. Isto quer dizer que tudo que não é santo, ele quer remover. Tudo que está em mim e em você nesta noite, glória a Deus, tudo que está em você nesta noite, ele, o Espírito Santo, quer arrancar. E a sua obra é arrancar da sua vida, lidar na sua vida. Mas ele primeiro, ele tem que convencer você, provar para você que você está errado. Olha, isso é difícil. Você já foi tão convencido que você está certo? É ou não é? Eu vejo os maridos olhando para as esposas aqui. Mas você já foi tão convencido que você está certo, que você fica firme e você fica bravo, e aí finalmente você vê que você estava errado. E você se sente como um tolo. Olha, num casamento, eu vou te dar um conselho pastoral aqui. Como marido, nem toque neste assunto, nem comece essa discussão, deixa para lá. Amém? Esse conselho merece um amém mais alto, certo? E outra escritura que eu quero que você olhe aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 19 e 22. Apocalipse 3, versículo 19 e 22. Isto aqui é Jesus falando para a igreja de Laodiceia. E ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha, não é mais claro do que isso aqui. Apocalipse 3, versículo 19. Olha, isso aqui é Jesus falando. Olha, e eu amo Jesus. Eu amo como Jesus escreve as cartas dele. Olha, tantos quanto eu amo, eu repreendo. Então eu te amo, viu? E porque eu te amo, eu vou te repreender. Eu vou te convencer do pecado, a palavra elenco. Eu vou provar para você e te convencer que você está errado. E olha, isto expõe o erro. E quando ele fez com a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, esses versículos que estão aqui, quando Jesus estava certo, escrevendo para a igreja de Laodiceia, e o que ele precisava convencê-los, é que eles não eram tão maravilhosos como pensaram que eram. Eles diziam: nós somos ricos, abastados, de bens e não precisamos de nada. E Jesus falou assim: você é pobre, miserável, cego e nu. Olha, Jesus disse isso para uma igreja. Você é pobre, miserável, cego e nu. Mas eu quero que você saiba que eu te amo. E a razão por que eu te disse isso é porque eu te amo. E eu não quero estar do lado de fora mais batendo para entrar. Eu quero entrar na igreja. Eu quero entrar na sua igreja de Laodiceia. Eu quero entrar na sua igreja, muitas igrejas. Jesus está do lado de fora, mas ele ainda está batendo. Ele está batendo na porta, dizendo, ele está tentando lidar com eles, convencê-los do seu pecado, da sua direção errada espiritual. Eles acham que tudo está bem. Muitos crentes pensam que tudo está bem. Eu vou para a igreja 3 vezes por ano, eu dou um dinheirinho às vezes, eu faço isto, eu faço aquilo, tudo está bem. Ou outros crentes pensam: eu faço as disciplinas cristãs como eu devo fazer, eu faço o que o pastor me diz para fazer, e eu faço isso e aquilo, e tudo está bem. Você pode fazer tudo isso, dizer todas as coisas certas. Você pode dizer todas as coisas corretas, mas ainda não está bem com Deus. E a obra do Espírito Santo é lidar em nossas vidas. E está escrito aqui: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 22 diz assim: quem tem ouvidos ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Então você vê que Deus chamou todos os crentes para expor aquilo que está errado no mundo, as trevas, o que está errado, o pecado, a sua imoralidade ou a carne, seja o que for. Ele chamou os 5 ministérios para o mesmo ministério. Os 5 ministérios não é tudo repreensão, e graças a Deus por isto, porque alguns só sabem repreender. Mas os 5 dons ministeriais não é só repreender, é exortar também. Mas repreender, olha, faz parte disto, ou corrigir, convencer de algo que está errado. Isso tem uma parte principal. Então Jesus, Ele mesmo, Ele faz a mesma coisa com o seu povo. E aí diz aqui, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo está dizendo a mesma coisa que Jesus está dizendo. E ele diz, eu convenço do pecado. Então o Espírito Santo convence você e eu e todos os crentes, olha, se eles sabem ou não, se eles reconhecem ou não, o Espírito Santo vai fazer o seu melhor para convencer do pecado. Mas há uma diferença aqui, como eu falei alguns minutos atrás, mas há uma diferença entre condenação e convicção. O Espírito Santo não condena, mas ele convence. E qual é a diferença? Olha, quando você olha para Romanos 8, e versículo 1, portanto não há mais pois condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra condenação, olha, refere-se a uma sentença final, que não somente você é culpado de algo, mas uma sentença final foi estabelecida para você. E esta sentença é a morte. Você foi condenado, não somente você pecou, ou você é culpado, mas você esteve diante de um juiz, e o juiz bateu aquele martelo, e você não é só culpado, mas a sentença e a penalidade foi lavrada. Para você e eu como filhos de Deus, não há condenação, porque Jesus tomou a nossa penalidade na cruz, aleluia. Eu disse, não há condenação, porque Jesus tomou a nossa condenação na cruz. Agora, olha onde entra a confusão, porque eu posso dizer, você já me ouviu antes dizer, o Espírito Santo não nos condena, mas ele convence. Mas muitos crentes, e eu vou trazer algo prático dia a dia, olha, não entende a diferença entre os dois. E rapidinho a razão porque eles não entendem, porque os dois, a condenação e a convicção, envolvem a culpa. Envolvem a culpa. Em outras palavras, quando o Espírito Santo convence você, se há pecado na sua vida, se você fez um ato de pecado, ou um pensamento errado, se há pecado na sua vida, o Espírito Santo lida com você. Sabe o que haverá lá? Haverá um sentido de culpa. Sabe de uma coisa? Esse sentimento de culpa faz parte da obra de convicção do Espírito Santo. Muito bem, mas esta culpa e a convicção verdadeira do Espírito Santo, aquele sentimento de culpa, ele não sai, o Espírito Santo não vai te deixar para o próximo passo, que é a dúvida, que é a penalidade. E a verdadeira convicção do Espírito Santo, ele vai te convencer, sim, você é culpado de tal e tal, do pecado, mas você tem um Redentor que pagou a penalidade pelo seu pecado. Às vezes os crentes, mesmo aqueles que pregam a cruz para a santificação, eu já escutei eles antes, eles interpretam a palavra condenação aqui da mesma maneira que eles interpretam a culpa. Eles pegam a culpa e a condenação. Olha, são coisas diferentes. Estão conectadas, mas são diferentes. A condenação quer dizer que você está culpado, mas é a próxima fase. É a penalidade. É a culpa e a penalidade. E aqui, quando eu e você, como filhos de Deus, quando eu e você, ou filho de Deus, ele é ignorante do caminho do Senhor,
ignorante de como Deus trabalha, ou até do que eu estou ensinando aqui hoje. E eles nunca escutaram a cruz relativa à santificação, eles nunca escutaram a graça versus a lei, e eles nunca escutaram a justificação explicada para eles. Mas o que acontece é que este crente, quando ele sente aquela culpa, olha só, vai ir da culpa para a condenação, porque eles vão se sentir, e eu sei disso porque eu já vivi assim, eles sentem-se como se agora eu sou culpado, agora eu tenho que pagar a penalidade do meu crime, eu tenho que pagar a multa do meu crime, e eu vou pagar de volta a Deus, através das boas obras que eu faço, e eu vou trabalhar para poder pagar para você o que eu devo. Será que faz sentido? Eu vou pagar a multa pelo meu crime. Eu nunca vou esquecer. Eu me lembro, um dia, isto foi nos anos 90, eu nunca vou esquecer, um dia, eu esqueci qual que era o pecado, mas eu me lembro dizendo para Deus, Deus, eu vou te pagar de volta. E eu falei de coração, você fez tanto por mim, Senhor, eu vou te pagar de volta. E o que eu quis dizer é, Senhor, eu vou te pagar de volta orando muito, eu vou te pagar de volta lendo a tua palavra bastante. Sabe o que era aquilo? Isso era uma condenação que estava sobre mim, era uma culpa, uma condenação, e eu estava tentando pagar a multa pelo meu crime. Mas olha só, eu e você como filhos de Deus, não podemos pagar a penalidade. Eu disse, nós não podemos pagar a penalidade. E olha só, o Espírito Santo, ele não vai te levar a tentar pagar a multa do seu crime. Ele vai te convencer e você vai ter um sentimento de culpa da sua condição, não na posição, mas a condição. Mas o Espírito Santo vai te guiar para a cruz. Eu disse, o Espírito Santo vai nos guiar para a cruz. Músicos e cantores podem voltar. Eu me lembro anos atrás, eu estava chorando e perguntando, depois de anos de viver debaixo da lei, vivendo uma vida como eu expliquei para você, Senhor, eu vou te pagar de volta, eu vou trabalhar, depois que eu pequei eu vou trabalhar mais duro, e eu vou orar mais, para o Senhor me amar de novo. E eu creio que tantas vezes Deus gostava de mim, mas não me amava. Desculpe, Ele me amava porque Ele tinha que me amar, mas Ele não gostava de mim. Então eu tinha que trabalhar para Deus gostar de mim. E sabe o que era isto? Era uma condenação na minha vida. E eu coloquei sobre mim mesmo. E eu imagino, depois de eu começar a entender a cruz para a santificação, eu me lembro. E eu fiz esta pergunta. E estas podem ser perguntas naturais que um crente pode ter depois de ele sair da lei. Senhor, qual voz eu estava ouvindo todos esses anos? Qual era a voz que eu estava ouvindo? O que estava me guiando para pensar isto? Você está me acompanhando aqui? O que estava me guiando a acreditar e pensar que eu podia te pagar de volta? E eu tive que chegar à conclusão e entender que não era a voz do Espírito Santo, era a minha própria carne. Era a minha própria carne. Irmãos e irmãs, a nossa carne pode imitar a voz de Deus. Especialmente se você foi ensinado erroneamente, se você foi ensinado algo errado, ou a ignorância, olha, a nossa própria carne pode imitar a voz do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo nunca vai nos guiar para tentar pagar a nossa dívida do pecado. Mas o Espírito Santo vai nos guiar para aquele que diz em João 19:30, está consumado, está consumado, está consumado. Então, o Espírito Santo não nos traz condenação, mas ele traz a convicção. E graças a Deus por isso. Vamos ficar de pé nessa noite, por favor. Ele traz convicção. E para aqueles que eu não tenho ideia alguma, se existe alguém aqui nesta noite que tem
estes pensamentos, sabe, ou esta influência na sua vida, daqueles que ensinam que o Espírito Santo não convence do pecado. Eu não sei, mas talvez você conheça alguns cristãos que receberam este ensinamento. Receberam. Olha só, que o crente recebe este ensinamento. E eu quero dizer ousadamente nesta noite, este ensinamento, olha, o Espírito Santo não convence o crente do pecado, isto é uma doutrina demoníaca. Eu disse, isto é uma doutrina demoníaca, porque uma das obras principais do Espírito Santo é convencer uma pessoa do pecado. E esta obra de convencer-nos do pecado é uma boa obra. É uma boa obra. Aleluia! É uma boa obra. Quando nós pecamos, a Bíblia diz, João diz claramente, 1 João 1,9, ele disse o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Alguns dizem que 1 João 9 não é escrita para crentes, só para incrédulos. Isso é uma mentira também. Foi escrito para mim e para você. Porque quando o Espírito Santo lida conosco, sabe de uma coisa? Ele lida sobre a cruz. Eu e você podemos vir ao Senhor em oração e dizer: Senhor, eu fiz algo errado. Eu concordo com o Senhor que eu fiz algo errado. E o sangue de Jesus é a minha resposta. E eu te agradeço porque o Senhor derramou o seu sangue há 2000 anos atrás. E eu lhe peço, perdoa-me. Eu lhe peço, renove a minha mente. Lava-me, Senhor, purifica-me. Não é que você está santo de novo, é que a sua mente está sendo renovada para lembrar o que Jesus fez no Calvário. E eu e você temos que reconhecer isto. Isto é algo bom. Isto é algo bom. Pai, nesta noite te agradecemos pelas boas obras do Teu Espírito Santo em nos convencer e lidar conosco com o pecado. Senhor, te agradecemos nesta noite também, porque o Senhor não nos condena. Senhor, o Senhor não coloca aquela dívida de penalidade de morte. O povo sim, as pessoas, nós pregadores também. Mas Deus, o Senhor não coloca aquela dívida de morte sobre nós, porque Jesus, o Senhor pagou o preço. E te agradecemos por isto, te agradecemos que podemos trazer todo fracasso a Jesus. E em nossos corações e mentes e no nosso homem interior, o Senhor nos renova e nos purifica daquele pecado. Obrigado, Senhor. Dizemos tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Você está agradecido nesta noite? Pelo sangue de Jesus Cristo, vamos aplaudir ao Senhor. Cante o que você quiser cantar. Esperamos que haya sido bendecido por el servicio de hoy desde el Centro Familiar de Adoración. Para más información de los pastores asociados del Centro Familiar de Adoración, vaya a nuestra página electrónica jsm.org o llame al 1-800-288-8350.